Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Gustavo e mais uma vez aqui com vocês para um vídeo. E hoje, domingo, dia 25 de outubro, estarei alguns minutos participando do programa A Verdade para o Tempo do Fim, do evangelista Alexandre Bernardes, lá de São Paulo. Programa esse que é transmitido pela Rádio Musical FM 105.7, a frequência. Mas antes de ligar para a rádio, eu queria fazer uma pequena introdução sobre algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, vou mostrar aqui a vocês. Tá aqui. Essa foi uma questão de ciências humanas e suas tecnologias, questão essa que estava na prova do Enem de ontem, sábado. Veja bem, questão número 1. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Foi escrito por Simone de Beauvoir em seu livro Segundo Sexo. Muito bem, aí vem a pergunta. Primeiro foi a introdução e aí vem a pergunta. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marco o ou a. Aí vem a opção A. Ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Opção B. Pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Opção C. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Presta atenção nessa expressão, igualdade de gênero. E essa era a resposta correta. Opção D. Oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. E opção E. Estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Então veja bem, amigos, que a cultura socialista marxista já invadiu o nosso país por completo. Eles manipulam a mídia televisada, escrita e falada, se apossaram do ensino do país, não de um estado, mas do país. Tanto é verdade que essa prova do Enem, que foi ministrada para mais de 7 milhões de estudantes, contém uma pergunta idiota como essa. E eles calaram os militares, aparelharam o Estado, os três poderes, legislativo, o judiciário e o executivo. Em outras palavras, estão colocando pouco a pouco o vermelho na nossa bandeira. A nossa presidente, ou presidenta, melhor dizendo, ela é uma defensora desses conceitos. Por quê? Justamente hoje será falado, comentado, no programa do evangelista Alexandre Bernardes, a quinta meta, que eu apenas fiz uma introdução pequena no domingo passado, a quinta meta da agenda para o ano 2030 da ONU, que nada mais é do que a implantação do socialista marxista, ou do socialismo marxista, como queiram, para a escravização de todas as nações. E o tema dessa quinta meta diz aqui: conseguir a igualdade de gênero e capacitar as mulheres e meninas. Então vejam que essa expressão igualdade de gênero tem tomado força no nosso país, não somente no Brasil, como mundialmente, partindo daqui dos Estados Unidos. Uma pessoa, um dos críticos do governo do senhor Barack Hussein Obama, disse certa vez, ele é afro-americano, e disse: se esse presidente tivesse feito pelos afro-americanos, ou se dedicado a lutar pelos afro-americanos, como ele tem se dedicado a lutar ou a fazer para o grupo, para a minoria LGBT, então a vida dos afro-americanos aqui na América hoje
estaria muito melhor do que está. Vale ressaltar aqui que 40% da população afro-americana está sem emprego hoje, 25 de outubro do ano 2015. Vale ressaltar que a classe média nos Estados Unidos está minguando e será questão de meses, não de anos, que deixará de existir a classe média nos Estados Unidos. Por quê? Saiu na sexta-feira o último relatório que 51% da população ativa, da população americana que trabalha, está vivendo com um salário na linha dos $30 mil por ano, ou às vezes até abaixo. Ora, basta você pegar 30 mil, dividir por 12, vai dar $2 mil e alguma coisa. E com $2 mil, pessoal, ao mês, não se vive aqui na América. Principalmente aqui na Flórida, cujo custo de vida aumentou muito, e aluguel, preço de alimentos, e no país também. Com $2 mil ao mês não se vive. Eu já estou aqui nesse país, vou completar 23 anos. Vivo aqui na Flórida desde o ano 2006. E eu tenho acompanhado gradativamente o aumento do custo de vida. É um estado turístico, sim, mas as pessoas não estão conseguindo mais pagar o mortgage, que seria, não me lembro da palavra traduzida para o português, a hipoteca. Não estão conseguindo pagar a hipoteca, a prestação no seu imóvel que foi comprado, não estão conseguindo pagar os seus carros, não estão conseguindo proporcionar para os seus filhos uma educação essencial, uma alimentação essencial, porque o custo de vida está subindo. E o governo vem com essa mentira dizendo que a economia vai crescer 3,2%, que o nível de desemprego está em 5,5%. Mentira. A Hewlett Packard, ou seja, a HP, uma gigante do setor da informática, há 3 ou 4 meses atrás despediu mais de 20 mil funcionários. A Caterpillar, que é uma gigante do setor de construção, que produz, que constrói tratores, etc., também vai despedir quase 10 mil funcionários. E esta semana foi noticiado que a Microsoft, do senhor Bill Gates, vai começar num processo de demissão e já de imediato 1.000 pessoas perderão o seu emprego. Então, onde está o crescimento? Mas a gasolina está barata. Isso é facilmente manipulável ou manipulado pelo governo. Porque se você for a qualquer shopping center aqui na América, durante a semana, está entregue às moscas. E mesmo nos fins de semana, o movimento já não é igual. Quem vive de vendas está preocupado. Por isso as pessoas estão pensando, os comerciantes estão pensando em recuperar parte do que já perderam com esse feriado diabólico do Halloween. E também esperando pelo Thanksgiving, pelo Black Friday e também Natal e fim de ano. Para eles tentarem recuperar um pouco e não fechar o ano no prejuízo. Também foi noticiado que alguns estados estão demandando o Obamacare, que começou como uma ajuda, e todo o plano socialista marxista ou da agenda para a nova ordem mundial, ou da agenda 2030 da ONU, virão como incentivos, ajudas para os menos favorecidos. E as pessoas gratamente irão abraçar isso. Muito bem, isso tem acontecido e muito no Brasil. Eu vou mostrar aqui vocês. Deixa eu sair daqui. O tipo de presidente que nós temos. Está aqui, ó. Isso aqui é um programa que é transmitido pela HBO. Deixa eu voltar aqui. Lembram do panelaço? To Brazil, where even the Amazon rainforest looks like it's gotten a wax. Now, President Dilma Rousseff has spent the whole week dealing with developments in a corruption scandal which threatens to undermine her entire government.
Brazil's Supreme Court has approved an investigation into some of the country's top politicians. They're accused of taking bribes in exchange for lucrative oil contracts from the state-run oil company Petrobras. Now, when they say taking bribes, this isn't your standard $5,000 in an envelope left under a bench. Because Brazil's largest construction and engineering firms allegedly paid at least $800 million in bribes and other funds to secure contracts. $800 million! You'd need an amazing construction firm just to build a bench large enough to hide that bribe underneath. More than 30 members of Rousseff's ruling coalition are under investigation, so she took to the airwaves this week to try and calm people down. Você tem todo o direito de se... You have every right to get irritated and be worried, but I ask for patience and understanding because this situation is transitory. Is it? How is it transitory? Because unless you're about to flash the entire country with one of those memory-erasing sticks from Men in Black, I don't think people are going to forget about this. In fact, Brazilians weren't even listening to her speech for a pretty loud reason. Her critics had organized a kind of pot-banging protest, and I was in Sao Paulo, leaned out the window. It sounded like a football game. People were banging their pots, honking their horns. Fora! That's actually a real form of protest called panelazo, which has been in South America for years and off-Broadway for decades. It's so entrenched, it's even taken place on the floor of Brazil's legislature. Do bom senso do povo brasileiro. Minha homenagem ao povo brasileiro. Now, I love everything about that, but the best detail there is the sign language interpreter. Even he is banging invisible pots in disgust. And if you think the Brazilians are overreacting to this story, there is one more thing you should know about Rousseff's involvement in this scandal. President Rousseff chaired the board of Petrobras for 7 years when much of the corruption is believed to have taken place. She's been cleared of any involvement in the scheme. How has she been cleared? She chaired the board of Petrobras while the bribes were... There's only one way to handle this. And now this. Muito engraçado, mas essa é a imagem do país aqui no exterior, que infelizmente é a realidade. Muito bem. 10h57 aqui na Flórida, 12h57 aí no Brasil. Vou chamar agora para o programa. Vamos ver, né? Rádio Musical? Bom dia, boa tarde. Oi, boa tarde. Aqui quem fala é o Gustavo, que vai participar do programa do Evangelista. Oi, Gustavo, tudo bem? É o Paulo, eu falei com você naquele domingo. Oi, Paulo, tudo bem? Prazer em voltar a falar com você. Tudo bem, querido. Eu vou colocar mais retorno pra você, tá? Ok, obrigado. Pra você poder ouvir melhor a voz do Alexandre. Ok, obrigado. Tá? Eu já vou... A gente tá no break, deixa eu só avisar ele. Alexandre, o Gustavo já tá aqui comigo. Você já quer ficar a partir de agora? Que ele vai fazer aquela abertura, tudo. Você quer dar uma palavrinha com ele, Gustavo? Eu posso esperar. Um pouquinho. Você espera que ele vai fazer a abertura, vai... Demora uns... Quantos minutos, Alexandre? Tá. Ele vai... Eu vou prender então aqui a linha. Ah, e você já vai ouvindo o Alexandre falando, ele vai fazer a abertura, todo aquele trâmite, né? Uhum. Aí depois ele te chama, tá bom? Ok, muito obrigado. Tá, eu vou colocar mais aqui retorno pra você. Um abraço, viu? Um abraço, tchau. Muito bem, pessoal. Enquanto isso, aí já está a rádio no ar. Musical de São Paulo Limitada, 105,7 FM. Muito bem, pessoal. Enquanto esperamos
para começar o programa. É uma produção do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. E toda a produção aqui transmitida é de total responsabilidade de seus idealizadores. It's 11 o'clock. Vamos esperar então a hora para poder entrar, né? Deixa eu baixar só um pouquinho aqui para ir falando um pouquinho com vocês. Uma outra coisa que eu queria mostrar a respeito ainda sobre essa questão da prova do Enem, como professores de esquerda, principalmente os de faculdade, estão doutrinando os jovens aí no Brasil, os seus filhos nas escolas públicas estão sendo doutrinados. Eu vou mostrar aqui um outro vídeo para vocês sobre algo muito importante. Preste atenção, tem legendas em português, um fato real, uma história verdadeira que aconteceu na Alemanha. Vou colocar aqui para vocês, só um momento. Dass Gott, Deixa eu voltar aqui. nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von... Tive que interromper porque eu pensei que ele havia me chamado. Doações. Muito bem, vamos até o final deste programa, até as 2 da tarde. Estamos ao ar comigo, Alexandre Bernardes, Paulo José da mesa de som. Todos os domingos é o nosso encontro marcado às 2 da tarde. Você pode nos ouvir 24 horas por dia através de nossa rádio web em nosso site. Você já aproveita para navegar no nosso site e ouvir a nossa rádio web. Logo na primeira página, ao lado esquerdo do site, você tem a nossa rádio web 24 horas. www.averdadeparotempodofim.com.br www.averdadeparotempodofim.com.br. Nós temos também o nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar os nossos áudios, nossos vídeos, nossas peças, tudo isso e muito mais. Qual é o nosso canal no YouTube? Lá na barra de busca, digite tudo junto, a seguinte frase: a verdade para o tempo. Repetindo: a verdade para o tempo. A verdade é para o tempo. E aí você estará entrando em nosso canal. Se inscreva, divulgue, a gente vai ter uma bênção para você. Certo? Programas que nós trazemos aqui ao ar todos os domingos, gravados, depois nós colocamos em nosso YouTube. Encontros com a vida são filmados e colocamos depois lá para você. Temos também o nosso Facebook, você me adiciona no Facebook e procura pelo nome Alexandre Bernardes. Alexandre Bernardes, 2 fotos, camisa social branca, gravata azul, estúdio da Rádio Musical, tá? Alexandre Bernardes. Pode também curtir a minha página, que eu falo a vocês, a página da Verdade para o nosso endereço eletrônico, a verdade para o fim, @mail.com. A verdade é do fim, @hotmail.com. Vamos terminar aí a abertura do nosso programa e já voltamos com os recados importantes de hoje para você. Muito bem, pessoal. Enquanto ele vai dar os recados que têm que ser dados,
Vamos continuar aqui com esse vídeo muito importante. Von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gott deshalb noch nicht berührt hat. Agenda Global da ONU 2030. Agenda da escravidão e da morte. Hoje, parte 2. Então, grave aí, divulgue para o seu amigo, para a sua amiga. Vai ser uma bênção, tá? Essa para que a pessoa aí coloque no em Rádio Musical São Paulo ou em qualquer parte do globo, site musical.fm.br, não perca, eu digo para você. Muito bem, falarei sobre o encontro com a vida de logo mais, para você que se inscreveu, estaremos juntinhos daqui a pouquinho no Espaço A Verdade para o Tempo do Fim. E primeira dica é a seguinte, agenda, vamos lá para a nossa agenda rapidamente. Dia 8 de novembro, segundo de novembro, estaremos reunidos com a nossa próxima palestra de saúde com o nosso querido terapeuta e evangelista Enéas Simon Jr. Tema, câncer. Quais são as causas do câncer? Bem, como tratar o câncer com os remédios que Deus deixou para a nossa natureza. Olha, tudo sobre o câncer. Tudo que você possa imaginar sobre câncer, como que o câncer aparece, quais são as causas dele, o que fazer para tratar, quais tipos de tratamentos, o que fazer para prevenir, tudo. Totalmente de graça para você essa palestra fantástica. Então, na sua agenda, dia 8 de novembro, segundo e domingo do mês. Não precisa se inscrever para essa palestra, mas anote o endereço para você guardar aí e aparecer lá no dia, tá bom? Avenida Fagundes Filho, 145, próxima à estação do metrô São Júlio. Avenida Fagundes Filho, 145, próxima à estação do metrô São Júlio. Fica entre os prédios do Prime e do Bradesco, lá no edifício Baker Austin Center. Entendeu? E que última vez então. Dia 8 de novembro, segundo domingo do mês, Avenida Fagundes Filho, 145, edifício Denver Austin Center, entre os prédios do Prime e do Bradesco, próxima à estação do metrô São Judas. Para maiores detalhes e informações, que a partir de amanhã, em horário comercial, durante toda a semana, na nossa central, fale com a Rafaela, nossa obreira. 11, para quem estiver fora de São Paulo, 4044 9969, gente. Fala já direto. 4044 9969. 4044 9969. Eu quero dar um recadinho agora, importante. Eu tenho muitos ouvintes que são adventistas do sétimo dia, tá? E o pessoal adventista pediu para eu fazer um anúncio, ter um congresso para o público adventista. Vamos para uma vinheta bem curtinha e eu já vou dizer mais detalhes para você desse congresso. Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação, Alex. Primeiramente, o palestrante desse congresso, que tem como nome, título, Congresso MV, Missionários Voluntários, tá? Para ver se estão para iniciar aqui. O palestrante será, sabe quem? Daniel Spencer. E, Alexandre Bernard, recomendo, porque eu já ouvi as palestras do Daniel Spencer. Palestras extraordinárias. Palestras é uma benção. Mas você pode procurar no YouTube Daniel Spencer e assistir às palestras. Como nós sabemos, os adventistas do sétimo dia, eles se preocupam muito com a questão dos últimos dias. Eles recomendam que aqueles que puderem, né, que nos últimos dias deixem as cidades grandes e vão morar no campo, né, nas cidades, porque nos dias haverá muitos problemas nas cidades, muita corrupção, muitas outras coisas que serão desfavoráveis para o povo de Deus, aqueles que quiserem viver realmente toda a vontade de Deus. E eu vou mostrar aqui um pedacinho de uma palestra. O palestrante Daniel Spencer vai estar neste congresso, daqui a pouco eu coloco os detalhes para você participar, onde ele fala um pouquinho sobre vida do campo também. Preste atenção então, vamos aumentar a palavra para a gente colocar aqui.
Vou usar aqui o meu YouTube no celular, vamos lá. Sempre a mulher de Ló, diz a Bíblia, lembrai-vos da mulher de Ló. Nós vamos ali para Sodoma e Gomorra, Ló, mas quando a coisa ficar preta, a gente foge, porque sabemos perfeitamente que há um dia que temos que ir para o campo. Temos que abandonar tudo, sair das grandes cidades, sair do sistema. E chega este dia, mas eles não se apercebem. E o anjo vem lá, por oração intercessória de Abraão, para os empurrar e para levá-los a sair. E ela começa a pensar, casa, vamos propagar a casa. Carro! Paguei a última prestação do carro. A faculdade dos meninos, quase que eu estava do lado. Agora tenho que deixar tudo para trás. Fugir para onde? Para as montanhas. Os adventistas sonham com o dia que vão fugir para as montanhas. Mas já começam, está impregnado das coisas deste mundo. E quando tiverem que fugir, Não sei, mas... é de Ló para deixar de olhar para baixo. Alô? Olha, eu preciso de uma cabeça a prémio quando hoje não tenho nem vontade de estar com ele. Então tá aí, ó, você ouviu uma palhinha, uma palestra do orador deste congresso que os adventistas pediram para anunciar aqui. Título do congresso, mais uma vez, Congresso MV, falando sobre finais do fim dessa palestra do MV. Você gosta, palestra? Gostaria de participar desse congresso? Vamos então agora para os detalhes finais. A promoção que vai terminar agora, vai terminar agora no final do mês, então não deixe para depois. É muito simples você se inscrever. E olha que detalhe agora de última hora. Pague quanto puder. É isso mesmo. Pague quanto puder. Quanto é que você pode pagar para participar desse congresso? Vocês vão ter um gasto muito grande lá, porque é na Estância Árvore da Vida, em Sumaré. São 2 horas de viagem da grande, né? E Deus colocou no coração dos organizadores, agora nessa reta final, que deveriam fazer o máximo para que todos participassem, aqueles que pudessem participar, pagando aquilo que pudessem. Né? Então, você vai entrar no site do Congresso MV, as dicas de como você pode se inscrever, pagando quanto você puder. É isso mesmo que você ouviu. Alexandre, eu posso pagar R$1. Não tem problema, você vai pagar R$1. Não me interessa disso. Eu posso pagar R$100. Vai pagar R$100. Quer participar desse congresso? Já falei, hein? A Estância Árvore da Vida, 2 horas de viagem aqui da Grande São Paulo, a cidade de Sumaré, dias 19 a 22 de novembro, feriado de consciência negra. 19 a 22 de novembro. Alexandre, quero participar deste congresso. Como é que eu faço? Eu vou terminar agora com o site. Note aí direitinho, vamos lá. Note aí. www.congressomv, M mudo, V mudo, tá? .org/ultra, tá? U, L de laranja, T de tatu, R de rato, A de Alexandre. www.congressomv, tudo junto, Maria V, verdade. www.congressomv.org/ultra. E lá você vai se inscrever para este congresso. Então não deixe para a última hora, promoção pague quanto puder. É até o final deste mês. Apenas vir o palestrante da Daniel Spencer. Muitas mensagens sequência para a sua verdade. Aí, lá agora já se inscreva. Enquanto você puder, www.congressomv.org/ultra. Para maiores informações, e durante a semana em nossa central que a gente dá um apoio aí para você. Tem como se inscrever. 4064 9966 44 9966. E vamos para a Ambienta Vencer. E o último recado que o Gustavo está me esperando lá na Flórida, lá na linha. Quero falar com ele, nosso governo aí.
da Agenda Global da ONU. Tá baixo o som lá da... Impossível ao homem caído vencer as tentações. Cristo, porém, vem desmascarar o enganador. Ao vir terra como homem e com os mesmos recursos que hoje ao voltar, resistiu às tentações de Satanás. Grama a verdade para o tempo do fim. Muito bem, e o último recadinho é uma lembrança. Hoje, dia 25 de outubro, é um dia muito especial para nós, que, como em todos os últimos domingos de cada mês, nós temos, então, a nossa palestra Encontro com a Vida. Hoje nós estaremos, então, daqui a pouquinho, para mais um encontro. 11º Encontro com a Vida, com uma palestra fantástica. Quem que poderá participar? Aqueles que se inscreveram, tá? Então, quero apenas lembrar você. O tema é a prática de magia, feitiçaria e hipnotismo por pastores protestantes evangélicos. Os tópicos que estaremos abordando será as origens dessas práticas, quem as trouxe para dentro da igreja, quem são os principais propagadores dessas práticas fora e dentro do Brasil, como pastores que praticam técnicas de feitiçaria e hipnotismo se relacionam com o movimento pentecostal, neopentecostal principalmente, visualização, força de vontade, hipnotismo e a extorsão de dinheiro durante cultos, e ainda sucesso, entre aspas, né? Feitiçaria, paganismo com roupagem moderna, doutrinas de demônios com roupagem cristã, tais como as doenças, o diabo e as enfermidades, o pecado e a moléstia, soberania e doenças, etc. Então você que se inscreveu para o 31º Encontro com a Vida, você tinha esquecido, né? Lembrando você, é hoje, daqui a pouquinho, hoje é dia de outubro, daqui a pouquinho, das 4 às 6 horas da tarde. Essa pessoa apareça lá, lembrando que a entrada é franca, todo mundo que participar receberá pelo correio depois a cópia da palestra. Local, lembrando mais uma vez, Avenida Fabrício Filho, 145, próxima à estação. O Enéas Simon Júnior, que é o nosso palestrante convidado aqui cada vez, hoje, ele disse que estará lá com os materiais dele no cantinho da saúde para que ele, tá bom? Palestrante também, que você vai saber só na hora, que é surpresa, estará com os seus produtos. Era de lembrando, então, e materiais que são materiais sérios. Porém, os materiais do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim, todos gratuitos. Quer dar uma olhada no momento da igreja. Hoje, à vontade, pode levar um dinheirinho a mais aí. Estamos assim. Vamos para um momento de reflexão, conversando com o nosso queridíssimo irmão Gustavo, diretamente lá da Flórida, nos Estados Unidos. Arte número 2, Agenda Global da ONU 2020. Eita da escravidão. Momento de reflexão. Mais uma vez eu estou então com meu amigo e irmão Gustavo, diretamente da Flórida. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Gustavo. Boa tarde, evangelista Alexandre Bernardes. Boa tarde ao operador de som daí da rádio. Boa tarde também a todos os nossos amigos ouvintes. Boa tarde para vocês e ainda bom dia aqui para mim, né? Aqui na Flórida agora são 11h20 da manhã, aí no Brasil 1h20 da tarde. Eu gostaria de pedir ao Paulo, se possível, que aumentasse o retorno para mim, porque se ouve muito baixo. E eu estou gravando esse programa para depois disponibilizá-lo para todos os ouvintes na página do Facebook e também no meu canal. Então, se pudesse aumentar um pouquinho o retorno, porque está muito baixo. Ele aumentou agora, melhorou? Ah, agora sim. Tá ótimo aí o som? Legal? Sim, agora melhorou 100%. Então vamos que vamos. Como é que foi o feedback aí durante a semana da sua primeira participação conosco aqui? Agradecendo pelo carinho seu
e pela confiança de estar conosco no ar mais uma vez. É um prazer para mim poder sempre falar da palavra de Deus, e como o próprio Senhor Jesus disse, né, de graça recebestes, de graças dai. Então é um prazer poder falar, revelar as verdades que a mídia, infelizmente, a mídia controlada, infelizmente, não noticia aí no Brasil, para que as pessoas que estão... Opa, vamos lá. É que a gente está tentando aqui consertar. Se você conseguir realimentar aí assim, não muito alto, como o teu retorno em si, a gente consegue melhorar aqui. Você está me ouvindo bem agora? Sim. Melhorou? Sim, está excelente. Vamos lá então, pode continuar. Então, como eu estava dizendo, é um alerta para as pessoas que estão vivendo uma vida longe de Deus, uma vida como se nada estivesse acontecendo, quando em realidade essa agenda para o ano 2030 da ONU nada mais é do que uma agenda escravocrata, quer dizer, com a intenção de escravizar as pessoas e também as nações. E hoje, a evangelista Alexandre Bernardes, eu quero me deter na meta de número 5, porque, na minha opinião, é a meta dessa agenda que fere ou interfere diretamente na vida de um cristão. Antes, porém... Só um detalhe, bom Gustavo. Você pode ficar tranquilo assim quanto à questão de trabalhar bem tranquilo cada meta, porque não terminando hoje, novamente, a gente vai terminando no domingo seguinte. Então você pode ficar à vontade para você planar bem, tá bom? Ok, muito obrigado. Antes, eu gostaria de pedir aos nossos amigos ouvintes que abrissem a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, no livro dos inícios, né? Gênesis. Inclusive, eu vou participar nessa semana agora, de um debate sobre a evolução. Por que a evolução é uma fraude? E a Bíblia já no primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro versículo, já demonstra que a evolução é uma fraude. Apenas por curiosidade, no primeiro capítulo de Gênesis diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sendo que esse verbo criou, no grego, significa criar algo do nada, e não copiar, e não evoluir. Para que algo evolua é porque alguma coisa já existiu antes. Então, esse verbo criou significa do nada, fez do nada. Então, já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a Bíblia já demonstra que a evolução é uma fraude. Apenas aqui para deixar o registro, né? Muito bem. Gênesis capítulo 2, versículo 18, amigos ouvintes, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não diz far-lhe-ei um auxiliador, mas uma auxiliadora que lhe seja idônea. No versículo 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E o versículo 24 que eu quero chamar a atenção, o que tem a ver com o que nós vamos falar sobre a agenda da ONU, diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em outras palavras, Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. Não é certo? Deus criou Eva para Adão e não Eva para Cristina. Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo. A meta número 5 da agenda para o ano 2030 da ONU diz assim: conseguir a igualdade de gênero e capacitar as mulheres e meninas. Evangelista Alexandre, não sei se teve a oportunidade de ver, eu abri o Facebook, e na questão do Enem de ontem,
havia uma pergunta sobre isso. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui no meu computador, eu vou ler a questão da prova do Enem de ontem. Quem fez a prova pode comprovar isso. Ciências humanas e suas tecnologias, questões de 1 a 45. Questão 1 diz assim: ninguém nasce mulher. Veja que coisa. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualifica o feminino. Aí diz assim, essa foi uma introdução. Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca, a opção A, ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual. Opção B, pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho. Opção C, que seria a resposta certa, né? Que é a resposta certa. Organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Guardem muito bem essa expressão, amigo ouvinte, igualdade de gênero. Opção D, oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos. Opção E, estabelecimento de políticas governamentais para promover ações afirmativas. Então veja, evangelista Alexandre, amigo ouvinte, que esse socialismo marxista já invadiu nosso país por completo. Aparelhou o Estado através do PT, né? Manipulou a mídia, a imprensa falada, escrita e televisada, invadiu as escolas públicas e universidades, e é isso que está sendo ensinado. E agora caiu como questão na prova do Enem, onde mais de 7 milhões de estudantes estiveram prestando esse exame ontem. Então, veja que é a agenda da ONU em pleno vapor, porque essa meta de número 5, o título é conseguir a igualdade de gênero e capacitar as mulheres e meninas. Em outras palavras, criminalizar o cristianismo. Ser cristão será um crime. Ser cristão será um crime. Haja vista que, aqui nos Estados Unidos, isso já está acontecendo, uma perseguição declarada, aberta a todos os cristãos, incentivada pelo senhor Barack Hussein Obama, onde ser cristão agora significa perder os direitos. O Estado Islâmico, esse grupo terrorista, já fincou bases aí no Brasil, segundo o artigo do Reinaldo de Azevedo na revista Veja, já fincou bases, e o Estado Islâmico, eles não respeitam a nenhuma lei de nenhum país, de constituição, parlamentar, seja o que for. Eles querem a implantação da Sharia, que é a lei do Islã, onde as mulheres não têm direito, onde o homossexualismo é pecado passível de morte e outras coisas mais. Eles incentivam a pedofilia, no islamismo incentivam a pedofilia, porque Muhammad, o profeta sagrado para todo e qualquer muçulmano, ele desposou a sua esposa quando ela tinha 9 anos de idade. Isso é pedofilia. Isso é pedofilia. E nós tivemos recentemente a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ora, agora já tem aqui um movimento nos Estados Unidos para regularizar a pedofilia, porque a porta já foi aberta. A porta já foi aberta. Então, os pedófilos também querem ser reconhecidos. Depois da pedofilia, certamente virá o zoofilismo, que é a relação de seres humanos, relações sexuais entre seres humanos e animais, e a necrofilia, que é a relação sexual entre seres humanos e cadáveres. Então, onde vamos parar? Essa é a agenda. Perdão? Desculpe, então a coisa tá feia mesmo, irmão. Não, a coisa está feia. A coisa está feia e vai ficar mais feia ainda. Porque enquanto essa cultura, né, existir no nosso país, porque o PT é um partido ilegal, que faz parte do Fórum de São Paulo, e a Constituição brasileira proíbe isso. Proíbe isso. Segundo alguns pesquisadores, a nossa presidente nem brasileira é. Aqui, muita gente já sabe que o Obama não é americano, que ele nasceu no Quênia. Verdade. Então, vejam que
a situação, meu amigo, vai chegar até o ponto que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como diz o dito popular. Isso. Continuando, diz aqui, criminalizar o cristianismo, marginalizar a heterossexualidade. Quer dizer, ser hétero será também um crime. Então, o senhor que é casado, eu que sou casado, esse amigo ouvinte que é casado ou que é casada, saiba que ser casado será um crime. Por isso que eu pedi aos amigos ouvintes que lessem Gênesis, porque está na palavra de Deus, explica completamente o contrário. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ser heterossexual será um crime. E tem uma profecia, acho que no livro de Jeremias ou Ezequiel, que nos últimos tempos haverá 9 mulheres para cada homem. Por quê? Homem será um artigo de luxo. Homem será um artigo de luxo, porque a homossexualidade, o que tem de gente aqui nos Estados Unidos, depois de 10, 15 anos de casado, saindo do armário, não é fácil não, evangelista. Eu sou do tempo... interessante, além do irmão pegar essas advertências, essa questão do irmão entender que nós somos da última geração, que é uma coisa que eu abraço muito também, essa ideia, tenho até pregado no rádio, que nós somos da geração que vai justificar o caráter de Cristo, digamos assim, perante todo o universo, né? Porque será o remanescente do tempo do fim, não é? E a igreja invisível de Cristo que está espalhada por todas as corporações religiosas. A questão de que o irmão está vendo essa realidade. Então, nada melhor do que alguém que está aí morando nos Estados Unidos, vendo essa realidade para trazer para nós fatos, né? Como diz, contra fatos não existe argumento. E aquela coisa, dizem que o que é bom para a América é bom para o mundo, né? Infelizmente, essa é a cultura, né? Infelizmente, essa cultura. Os Estados Unidos há muito tempo deixou de ser uma nação protestante, uma nação cristã, principalmente nesses últimos 8 anos do governo desse falso presidente. E eu digo sem medo de errar que ele é falso, porque ele não é americano. Ele, como prova de que ele não é americano, em 1979 era proibido aos cidadãos americanos viajarem para o Afeganistão. E justamente nesse ano ele entrou no Afeganistão. Aí eu pergunto, com que passaporte? Com passaporte americano não foi. Então ele entrou com outro passaporte. Se ele tem outro passaporte, ele tem uma outra nacionalidade. Além do mais que envolveria outros assuntos, os quais nós não temos tempo aqui para tratar agora. Mas continuando, diz assim, essa agenda número 5, meta número 5, criminalizar o cristianismo, marginalizar a heterossexualidade, demonizar os homens e promover a agenda LGBT em todos os lugares. Então, quando o amigo ouvinte vê aquele deputado federal, Jean Willis, defendendo uma educação mais aberta, que o jovem não precisa pedir autorização aos pais para fazer uma operação de troca do sexo, porque o SUS vai pagar, então nós vemos que esse é um jogo de cartas marcadas. Quer dizer, os governantes, os presidentes estão governando para uma minoria. A população LGBT em todo o mundo não passa de 3%. Então estão governando para uma minoria em detrimento da maioria. Aqui nos Estados Unidos, o Obama colocou como chefe responsável pelo exército um conhecido gay. Ou um gay conhecido. Um general que é gay, abertamente gay conhecido. Eu sou do tempo, evangelista Alexandre, que sair do armário significava tirar uma roupa, tirar alguma coisa. Hoje sai muita coisa estranha do armário, não é isso? É verdade, né? E você tem visto essa questão, essa mentalidade homossexual e tudo mais invadindo muito o pensamento da igreja também? Por aí? Ah, sim, sem sombra de dúvidas. Aqui, por exemplo, aquele pastor que nós comentamos, de uma mega igreja que tem aqui da Saddleback, aquele pastor, ele abertamente... Nick Warren. Isso. Ele defende abertamente os homossexuais. Um pastor também muito conhecido aqui, o T.D. Jakes, ele também é a favor do casamento gay. E, inclusive, no Facebook, quando foi aprovada essa lei da Suprema Corte, né, que redefiniu o que é casamento,
que foi uma instituição estabelecida pelo próprio Deus há mais de 5.000 anos atrás. Então, muitos que se dizem cristãos foram para o Facebook, colocaram o arco-íris, que é o símbolo dessa comunidade LGBT, e dando seu apoio. Como pode? Então, como pode uma pessoa que se diz cristão ou evangelista apoiar uma coisa dessa? Se, por exemplo, um casamento entre dois homens, como que eles se relacionam? Praticando a sodomia. E a sodomia é um pecado. Por tal pecado, Deus destruiu uma cidade. Então, como pode um cristão apoiar uma coisa dessa? Talvez as pessoas falem, mas esse irmão Gustavo é muito radical. Não é ser radical, não. É ser verdadeiro, é falar a verdade. Infelizmente... Se o irmão estiver sendo radical, nada mais nada menos que a própria Bíblia estaria sendo radical, porque quando nós lemos ali Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus deixa claro ali acerca de sinais da vinda dele, que seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Nos dias de Ló, nós sabemos que o contexto está relacionado à questão do sodomismo, né? Isso. Que eram essas práticas. Então, a própria Bíblia está dizendo isso. Olha, um conhecido pastor, eu vou me limitar a não dizer o nome, ele foi no programa de noite do Gentili, né? Sim. E ele foi perguntado sobre essa questão, sobre o homossexualismo. Ele disse assim, eu faria a mesma coisa que Jesus fez. E o Gentili perguntou, o que foi que Jesus fez? Ele falou, nada. Como Jesus não fez nada? Se Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 28, abertamente declara, Paulo na sua epístola aos Romanos, que o homossexualismo é uma prática maligna, então como Jesus não fez nada? Então, tudo isso, amigo ouvinte, é para que se percatem, para que tenham a noção de que nem atrás dos púlpitos das igrejas evangélicas, aqueles que estão de trás dos púlpitos das igrejas evangélicas estão enganando a muitas pessoas, porque não estão pregando a verdade, com medo de falar sobre o pecado, porque as igrejas vão ficar vazias, e a igreja ficando vazia, cai a arrecadação. E caindo a arrecadação, o pastor não pode manter a sua vida, claro, nem todos, né? Não pode manter o seu padrão de vida. Então estão fazendo da igreja do Senhor Jesus um comércio. Quando o Senhor Jesus entrou no templo e viu que tinha muita gente vendendo, comerciando, negociando, o que ele fez? Ele pegou um chicote, expulsou a todos à base de chicotada, virou as mesas, e as pessoas, mas ele era bonzinho. Mas essa é a realidade, pessoal. Essa é a realidade. Infelizmente, tem muita gente dentro das igrejas indo para o inferno sem se dar conta. E nós temos uma mensagem maravilhosa, biblicamente falando, que poderia ajudar em muito os nossos amigos homossexuais e nossas amigas lésbicas a vencerem essas tendências pecaminosas, não é? Porque ninguém nasce sendo homossexual. O cara não está fazendo. Ninguém nasce sendo homossexual. Quando a mulher dá à luz, o médico diz assim, é menino ou menina, não diz assim, é gay. Não existe o cromossoma gay. Não existe. Isso já foi explicado pela psicologia. Não existe o cromossoma gay. Então, qualquer um, eu estou aberto a debate, qualquer um pode, eu não sei, quiser debater comigo, a gente pode participar de um programa, eu estou aberto para debater com qualquer pessoa. Não existe o cromossoma gay, ninguém nasce sendo homossexual. Continuando, diz aqui, o objetivo real dessa meta número 5 nunca é a igualdade, mas sim a marginalização e envergonhar quem exprimir quaisquer características masculinas. O objetivo final é para feminilizar a sociedade, criando uma aceitação generalizada de obediência suave, juntamente com as ideias de autoenfraquecimento da propriedade comunal e o compartilhamento de todas as coisas. Quer dizer, querem destruir a masculinidade, ser hétero será um crime, ser homem será um crime, promover a agenda LGBT, como já tem sido promovida, e ninguém vai ser dono de nada. A propriedade, por exemplo, se o senhor tem uma casa, na realidade essa casa não é sua, pertence a todos, principalmente ao Estado. E se alguém se rebelar contra isso, vai ser castigado. Por isso, aqui diz, juntamente com as ideias de autoenfraquecimento
da propriedade comunal e o compartilhamento de todas as coisas. Quer dizer, o que é meu é seu, é dos outros. A pessoa lutou 10, 20 anos da sua vida para comprar uma casa, comprou a casa, agora vem o governo e diz que essa casa não é minha. Pertence a fulano, que também pertence a ciclano. Ora, isso nada mais é do que um socialismo exacerbado, disfarçado. Continuando, diz aqui, porque só a energia masculina, prestem bem atenção, amigos ouvintes, só a energia masculina tem a força para levantar-se contra a opressão e luta pelos direitos humanos. A supressão da energia masculina, quer dizer, vamos acabar com os homens e vamos promover a agenda LGBT, é fundamental para manter a população em estado de consentimento eterno. Isso, meus amigos, é um perigo tremendo. Você, amigo ouvinte, ou a senhora que tem filhos na escola, fique de olho. Vá à escola dos seus filhos, procure saber o que o seu filho, a sua filha está sendo ensinado. Porque essa doutrinação começa dentro das escolas. Veja essa questão que caiu no Enem. Veja o que estão fazendo, que agora aqui há um projeto, evangelista, que homem poderá frequentar banheiro de meninas e vice-versa, meninas poderão frequentar banheiros de homens. Quer dizer, a igualdade de gênero, o que é completamente contrário à palavra de Deus. Essas ideias têm sido fomentadas por aqui no Brasil também. Esse deputado Jean Willis, esse homem, com perdão da expressão, ele é um perturbado espiritual. Ele é um endemoniado. Com essas suas proposições, ele e seus asseclas, que querem destruir a família tradicional, a família constituída por um homem e mulher, este homem foi posto ali não pelos eleitores, porque ele não venceu a eleição. Ele entrou porque o que havia sido eleito teve problemas, então ele como reserva, como suplementar, entrou. Ele, que tanto diz defender as minorias, quando era professor universitário, ele tem como se diz, um caso de que um aluno afro-americano foi humilhado por ele. Esse caso está até hoje nas cortes brasileiras, mas isso não vem à tona pela mídia. Por quê? A mídia não tem interesse em relatar essas coisas porque não vende jornal, não dá ibope. Por isso que é importante o amigo ouvinte não crer no que eu estou dizendo, não. Procure, pesquise, estude, faça a sua parte. Tem um computador em casa, você tem uma arma tremenda para poder se informar, para poder se educar e então tirar as suas próprias conclusões. Isso aí. E mais temos aí? Bom, eu sei que o tempo já está terminando, né? Vamos para a meta 6. Não, minutos aqui ainda, tem aí uns 12, 13 minutinhos ainda. Vamos para a meta 6. Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Aí em São Paulo está essa crise da água, né? Pois é. Pois bem, saiba que tudo isso foi planejado já com antecedência. Traduzindo em miúdos, isso significa o seguinte: permitir que corporações poderosas assumam o controle do abastecimento de água do mundo e cobrem preços de monopólio para construir novas infraestruturas de distribuição de água que garantam a disponibilidade. Quer dizer, essa crise de água aí em São Paulo e também em outros lugares do planeta Terra, isso já foi planejado há muitos e muitos anos atrás, justamente para que corporações poderosas venham a tomar conta ou exercer o poder sobre o controle de abastecimento de água do mundo. E as pessoas, para terem água, terão que pagar taxas, impostos altíssimos. Ora, nós sabemos que o Brasil é o país dos impostos. Imagine pagar um imposto para poder ter água na sua casa, o que é um absurdo, o que é uma coisa ridícula. Meta número 7.
assegurar o processo à energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos. Em outras palavras, penalizar o uso do carvão. Quem gosta de fazer churrasquinho com seu carvão aí nos fins de semana, isso vai ser crime também. Gás e petróleo. O Brasil é o único país do mundo que a gasolina sobe, enquanto nos demais países a gasolina está baixando, porque o preço do petróleo está valendo acho que $50 o barril. O Brasil é o único país que a gasolina está aumentando. Incrível, né? Enquanto empurram energia verde subsidiadas e condenadas ao fracasso para startups, que são empresas recém-começadas, né? Com morte cerebral chefiadas por amigos da Casa Branca, que irão à falência em 5 anos ou menos. Essas startups verdes fazem discursos impressionantes e ganham ampla cobertura da mídia. Mas, porque essas empresas são dirigidas por idiotas corruptos em vez de empresários capazes, elas sempre irão à falência. E a mídia espera que você não se lembre de todo o alarde em torno do seu lançamento original. Isso significa o seguinte: estão jogando um fardo pesado sobre a humanidade de que nós somos os culpados por tudo que está acontecendo no mundo. Que o nível dos rios, mares e oceanos está subindo, que o Polo Norte está derretendo, que a camada de ozônio está acabando. Mentira! Mentira, pessoal. O único país do mundo que não tem uma camada de ozônio é a Nova Zelândia por causa da sua posição geográfica. É mesmo? É o único país que não tem a camada de ozônio é a Nova Zelândia por causa da sua posição geográfica. Essa coisa de usar desodorante, spray, não acaba com a camada de ozônio. Essa história de que o Polo Norte está derretendo é mentira, que as geleiras do Alasca estão derretendo, pura mentira, pessoal. Segundo especialistas, em vez do planeta estar esquentando, está se esfriando. Segundo Desculpe, irmão. Teve uma época que teve uma entrevista, acho que é coisa de uns 5 ou mais anos atrás, na Bandeirantes, no Canal Livre. Não lembro o nome da pessoa, acho que ele era cientista. E ele defendeu essa ideia aí de que o aquecimento global realmente é uma farsa e que a Terra de fato está esfriando. Agora, esse calorão aí, que eu até perguntei por irmão se não tinha estudado sobre as antenas da árvore, porque é um calor bravo, cada ano que passa está mais quente. Eu entendo que tem alguma coisa a ver com esse contexto aí. Olha, Evangelista Alexandre, nos próximos programas nós vamos comentar sobre isso. Também vamos comentar sobre uma coisa que as pessoas me perguntaram bastante essa semana, sobre o Blue Beam, que é o feixe azul, né, que é uma ilusão de ótica criada pela NASA, que vai falsificar a vinda do Senhor Jesus, né? Vamos falar sobre isso. E também sobre uma arma que os Estados Unidos desenvolveu, que envia um pulso eletromagnético que pode paralisar todo e qualquer equipamento, curtos-circuitos, etc. Por exemplo, se uma pessoa está em pleno voo, quando essa arma é utilizada, então todos os equipamentos do avião são paralisados e o avião vem cair, e que pode provocar até tsunami. Nós vamos falar sobre isso nos próximos programas. Então, essa coisa do aquecimento global, isso é uma mentira. Segundo dizem, eu ainda não pude comprovar até que ponto é verdade, lembram-se daquele primeiro avião da Aerolíneas da Malásia que caiu e que ninguém soube o que aconteceu? Sim, exatamente. E que agora foi revelado que um míssil russo atingiu o avião. Então, segundo dizem, eu ainda não sei se realmente é verdade, estou investigando sobre isso, que naquele voo haviam 4 cientistas que iriam fazer uma palestra e provar, por A mais B, que essa história do aquecimento global é uma farsa, uma mentira. Por isso que o avião foi derrubado. Pois é. Então... Pensei que tinha caído ali. Não. Então o amigo ouvinte pode continuar usando seu desodorante, porque não está causando nenhum problema à camada de ozônio. Isso é uma mentira tremenda. E essas companhias de energia limpa, né? Aqui se diz clean energy, essas companhias green, elas têm falido aqui aos montes, porque não se sustentam, porque foi tudo baseado numa mentira. O governo Obama, nesses 8 anos que ele tem governado, ele criou mais de 500 empresas de energia limpa.
Dessas 500 empresas, apenas 10 estão funcionando hoje. Porque faliram. E o engraçado, o interessante, é que muitos atores e atrizes de Hollywood têm abraçado essa causa. Mas nós vimos as 5, 6 e as 7, faltam ainda 10 metas mais, ou mais 10 metas, e vamos falando isso nos programas subsequentes. O evangelista gostaria de comentar algo? Sim, vamos para algumas considerações então finais. Um detalhe, tem muita gente que às vezes não gosta muito dessa questão de assunto, porque eles acham que é conspiração, que é muita especulação, que a gente tem que pregar em Jesus, pregar que Jesus salve e tudo mais. Eu queria que o irmão colocasse a importância de entender esses assuntos de alerta, o contexto da salvação. Mas só para tirar esse preconceito da mente das pessoas, em que contexto eu posso aplicar essas advertências no sentido do contexto da salvação? Ora, um versículo muito conhecido, que todos os amigos ouvintes sabem, que o conhecimento da verdade nos fará quê? Livres. Ser libertos. Então, a verdade de Deus é a palavra dele. E a palavra dele diz justamente tudo isso que nós temos debatido aqui nos programas. Tem muitos cristãos que dizem assim, política não se discute. Se discute sim. Por causa desse pensamento mesquinho, tacanho, é que estão lá agora no Congresso um monte de pessoas incapacitadas, usurpadores, defraudadores, corruptos, levando a nação para o buraco. Por causa desse pensamento mesquinho, tacanho, de que política não se discute, é que o PT está fazendo com o país o que está fazendo. Não é pelo fato de ser cristão que eu vou ser bobo, que eu vou dizer amém para tudo que está acontecendo. Agora, se o amigo ouvinte tem tempo, deixa eu abrir aqui, Isaías capítulo 5, versículo 20. Isso. Se o irmão achar aí primeiro, por favor, pode ler para mim. Sim. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Então aí está escrito. Aí está mais claro, cristalino como a água. Ai dos que ao mal chamam bem. Nós não podemos, como servos de Deus, não podemos concordar com essa patifaria que está acontecendo. Até porque da nossa, digamos assim, rebeldia, entre aspas, depende a nossa vida. Porque os cristãos serão perseguidos. Serão perseguidos nas escolas, nas instituições, nas ruas. O governo está fazendo de tudo para monitorear cada pessoa, para tomar conta da vida de cada pessoa, espionar. Então nós temos que falar, nós temos que abrir a nossa boca, a nossa voz tem que ser ouvida. Só um último detalhe, para o irmão já ir passando seus contatos então, pessoas que seguirem aí nas redes sociais. O próprio Jesus deixou uma lista imensa de sinais. Mateus 24, vários sinais, né? Certo. E o próprio Jesus. Se a gente for levar de forma exacerbada essa ideia de que esse assunto de conspiração e tal não é importante, então o próprio Jesus foi conspiracionista. E outra, no Evangelho de Lucas, não me lembro agora o capítulo, o versículo, mas está escrito lá, Jesus ele diz claramente, alguns sinais também diz, quando virdes todas essas coisas acontecendo, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Se o irmão não traz para nós esses alertas, as pessoas vão ser enganadas. E a Bíblia diz, quando ouvirem dizer paz e segurança, virá repentina destruição. Ok? Assim, isso é verdade. De acordo. Quais são os seus contatos, meu irmão? Vamos lá, eu sei que o pessoal está te acompanhando legal aí. Vamos começar pelo Facebook. A pessoa te encontra no Facebook por qual nome? Muito bem. O meu nome é Gustavo Luiz. No Facebook está Shopping Flórida, porque Shopping Flórida é a loja virtual que eu tenho. Eu não falei dessa loja antes, nem quero falar, porque eu não vim aqui para falar de negócio, eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Mas é facebook.com/shopinflorida, SHOPIN Flórida.
E o meu correio eletrônico ou e-mail, né, como se diz aí no Brasil, é 4 usaflorida@gmail.com. Repetindo? 4 usaflorida@gmail.com. Canal no YouTube? No YouTube é 4USA espaço Flórida. Já tem mais de 100 vídeos que eu coloco lá falando da vida aqui nos Estados Unidos e também de assuntos espirituais como esse que estamos tratando todos os domingos. Então a pessoa vai lá no YouTube, ela vai lá na barra de busca, vai digitar, repetindo novamente, 4 numeral, certo? 4 Certo. USA Flórida. Isso, 4 USA espaço, né? Dá um espaço, Flórida. E parece que você agora, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, você está fazendo hangout ao vivo com as pessoas que acompanham o seu canal, não é isso? Isso, amanhã, segunda-feira, nós vamos ter um hangout. Se a pessoa quiser participar, eu deixo aberto o canal para o público. Quem quiser pode entrar, né? Basta acessar o meu canal. E aí nós batemos um papo, 1, 2 horas, e eu respondo a todas as perguntas. Qual o horário de Brasília que o irmão estaria entrando? Volta do que? 9 da noite, 8 da noite? Sim, 9 da noite daí de Brasília, 7 da noite aqui da Flórida. Então, 9 da noite aqui, vocês ouvintes vão lá no YouTube, na barra de busca, digitem 4, numeral, tá? 4, USA, espaço, né? Flórida, vocês vão ver lá ao vivo. Isso. Inclusive, é da seguinte forma que funciona. O irmão fala conosco ao vivo, por fala mesmo, não é esse vídeo, e a gente vai teclando na conversa com o irmão, não é isso? Isso. Maravilha. Mais alguma coisa, irmão? Quer mandar um abraço para alguém? Alguma consideração final? 1 minuto e meio. Bom, eu queria... Tem uma oração que eu gosto muito, que é a oração, a bênção arônica, né? Que Arão deu para o povo de Israel, que diz assim, que eu amo muito essa oração. Para todos os nossos amigos ouvintes, para o Paulo daí da mesa de operação, também para o evangelista, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Irmão e amigo Gustavo, um beijo no seu coração, da sua esposa também, dos seus cachorrinhos, né? Obrigado mais uma vez pela participação, creio que foi muito produtivo, milhares de pessoas certamente ouviram, vão agora comentar. Você que ouviu o programa, já vai comentando lá no Facebook do irmão Gustavo, né? No canal do YouTube dele, enviando e-mail para ele, no meu Facebook também. Que Deus unja você, continuando aí nessa continuidade de coragem. Domingo que vem, estaremos aqui novamente para continuar essa agenda global, ok? Amém. Eu vou agora passar para MP4 esse vídeo e eu vou disponibilizar na página do Facebook. Ok, então vocês ouviram aí, né, ouvintes? O irmão Gustavo vai agora trabalhar esse material rapidinho, daqui a algumas horinhas, e estará no canal dele, o programa que você acabou de ouvir. YouTube, 4 numeral, USA, espaço Flórida. Fique com Deus, irmão Gustavo, e amanhã estaremos ao vivo lá com o irmão do Hangout, se Deus quiser, tá bom? Muito boa tarde, Deus abençoe ao evangelista e também a sua esposa. Um abraço, Deus abençoe a todos, tchau. Um abração, fique na paz do Senhor Jesus, tchau, tchau. E assim foi, amigos, a participação no programa do evangelista Alexandre Bernardes. Espero que o som tenha dado para ouvir, né? Porque está um pouco baixo. Mas agora eu vou passar para converter esse vídeo para MP4 e vou disponibilizar no Facebook e também no meu canal lá no YouTube. Ok? Grande abraço. Deus abençoe a todos. Tchau.